Olá, tudo bem? Eu sou a Bia e sou estudante do curso de Letras aqui da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e vim falar com vocês um pouco mais sobre variação linguística e preconceito linguístico. Bom, nós começamos com um questionamento simples: o que seria linguística? A linguística, na verdade, é a ciência que estuda a linguagem e as suas manifestações. Ela nos ajuda a compreender melhor o funcionamento da linguagem em geral, o que é importante para o desenvolvimento da comunicação. E a variação linguística? Ela é um fenômeno que acontece com a língua, que são mudanças que ocorrem dentro do próprio sistema, pelos falantes de um mesmo idioma. Se entende que a língua é viva, então ela vai se adaptando às necessidades da sociedade, admitindo mudanças no decorrer da sua história, região, classe social, cultural e até mesmo em relação à faixa etária em que o falante se encontra. No português falado no Brasil, é fácil notar essa variação linguística. Percebemos isso quando comparamos a fala de indivíduos que moram na região nordeste do país com aqueles que moram na região sul, por exemplo. Falaremos então sobre os tipos de variações, dando início pela regional ou diatópica, que acontece entre diferentes locais e regiões, como os diferentes sotaques, dialetos e falares. Por exemplo, abóbora, jerimum e morango, que são termos diferentes utilizados para um mesmo vegetal. Temos dialeto caipira, dialeto mineiro, dialeto baiano. Oxente! Também tem a troca de fonemas ou redução de palavras. Olha ao invés de falar olhar, mulher ao invés de falar mulher e assim por diante. Já a variação histórica ou diacrônica ocorre em diferentes épocas, como as palavras que caíram em desuso. Por exemplo, você mecê, atualmente utilizado como você, ou mais recente ser. Supimpa, que se algo está supimpa significa que está muito bom. E o que você hoje chama de cafona, sua avó chamava de chumbrega durante a juventude. Já a social ou diastrática acontece em diferentes grupos sociais, porque diferentes grupos sociais possuem diferentes conhecimentos, modos de atuação e sistemas de comunicação, como por exemplo, gírias próprias de um grupo de interesse em comum, jargões próprios de um grupo profissional ou até mesmo linguajar compartilhado por um grupo específico. Na situacional ou diafásica, acontece de acordo com a situação ou contexto do processo comunicativo, do mais informal ao mais formal, como a linguagem usada ao cumprimentar um amigo ou um superior no seu local de trabalho. Tem momentos em que é utilizado um registro formal e em outros que é utilizado um registro informal. A linguagem informal é considerada menos prestigiada, utilizada quando há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em situações descontraídas. Já a linguagem formal é considerada mais prestigiada e culta, utilizada quando não há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em situações que requerem uma maior seriedade. E o que seria o preconceito linguístico? Ele é a discriminação entre os falantes de um mesmo idioma. Ele acontece quando há desrespeito pelas diferentes formas de expressão da língua, escrita ou falada. O preconceito começa quando uma linguagem diferente causa estranheza, e esse estranhamento preconceituoso cria relações de poder entre as pessoas, mais poder para quem usa a linguagem formal e menos poder para quem não usa. Alguns exemplos desse preconceito seriam rir de alguém pelo sotaque, debochar de gírias antigas, corrigir a pronúncia errada ou julgar linguagem antiga como a mais correta. O Brasil é um país imenso e culturalmente diverso, o que se reflete nas diferentes formas de falar em cada região. Você já reparou que alguns itens recebem nomes diferentes dependendo de quem os diz? É o caso de algumas frutas, como por exemplo, a tangerina, ou seria mexerica. Poncã? Talvez então o biscoito. Ou será que é bolacha? Talvez a mandioca. Pera, aipim? Ou é macaxeira? Enfim, eles têm o seu nome alterado dependendo da região em que se está. Quando se fala em expressões regionais, uso de gírias e outras variações linguísticas, não é correto dizer que existe um modo certo e outro errado de se expressar. Também não indicam superioridade ou inferioridade de uma linguagem ou de outra, demonstram simplesmente a diversidade. É óbvio que, de acordo com o gênero textual e contexto, não utilizamos as gírias. No caso de um trabalho pedido por um professor, utilizaremos então as regras gramaticais aprendidas na escola, tentando usar linguagem mais formal. Mesmo assim, ela ainda apresentará diferenças em relação a como os nossos avós escreviam. A maneira como a linguagem formal se apresenta também muda com o tempo.
O preconceito linguístico acaba resultando na exclusão social daqueles que se expressam de forma regional, informal ou por meio de dialetos. Isso pode levar ao medo de falar em público e prejudicar a autoestima, por exemplo. É importante combater essa discriminação, valorizando a diversidade linguística e reconhecendo que todas as formas de expressão são válidas, contribuindo assim para uma sociedade mais inclusiva e justa. E é isso. Olha, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais com esse trabalho e possamos juntos combater o preconceito linguístico. Biscoito ou bolacha, tanto faz. O importante é respeitarmos a diversidade e a individualidade de cada um. Tchau!